Olá, turma! A aula de hoje vai ser sobre misturas gasosas, né? É um conteúdo que nós não vimos ainda em sala, mas ele é uma continuidade sobre o que nós já vamos vendo sobre gases ideais. Então, é importante fazer uma revisão sobre alguns conhecimentos de vocês, né? Nós sabemos que o comportamento de um gás ideal são de ordem quantitativa e não de ordem qualitativa, ou seja, depende apenas do número de matéria que há no sistema e não do tipo da substância ou elemento que esse gás é constituído. Então, as relações que valem para um único tipo de gás vai valer igualmente para uma mistura gasosa. Lembrando que o volume que um gás ideal ocupa é igual ao volume do recipiente que o contém. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos 4 sistemas, né? E cada sistema tem um tipo de gás. No sistema 1, eu tenho um gás. No sistema 2, eu tenho outro gás. No sistema 3, eu vou ter outro gás. E no sistema 4, eu vou ter uma mistura gasosa, né? Uma mistura dos outros gases, né? Do sistema 1, 2 e 3. Então, a gente está diferenciando aqui os gases pela cor, tá? Cor e tamanho. Então, veja. Todas as relações válidas para o comportamento de um gás ideal no sistema 1 são iguais nos sistemas 2, 3 e 4, porque veja que em todos os sistemas eu tenho a mesma quantidade de moléculas. Então, eu estou levando em consideração o quantitativo e não o tipo de substância, o tipo de gás que eu tenho em cada recipiente, ok? Então, vamos lá. Para o comportamento dos gases em uma mistura gasosa, nós vamos levar em consideração inicialmente um modelo genérico, né? Essa mistura gasosa ela vai ser composta pelo gás A, B e C. Então, eu vou ter um número de mols do gás A, um número de mols do gás B e um número de mols do gás C. Se eu tenho números de mols para cada gás, quer dizer que eu posso escrever a equação de Clapeyron de outra forma, não é verdade? Porque antes nós só tínhamos que pressão vezes volume era igual ao número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. Essa ideia não muda, mas como aqui nós temos uma mistura gasosa, eu preciso achar o número total de mols dessa mistura. E qual é esse número de mols total? Nada mais é do que a somatória do número de mols de cada gás. Então, a equação de Clapeyron ela será escrita dessa forma: pressão vezes volume igual à somatória do número de mols dos gases que compõem a minha mistura vezes a minha constante R vezes a minha temperatura em Kelvin, ok? Então, nesse conteúdo, nós vamos estudar um pouco a relação que há entre o comportamento gasoso com a quantidade de matéria do gás, certo? E para isso, nós precisamos entender um pouco sobre fração em quantidade de matéria, ou posso chamar de fração em mols ou fração molar, certo? Mas o que seria essa fração em mols? Essa fração em mols do gás é a relação existente entre a quantidade de matéria do gás A e a quantidade de matéria total de uma mistura gasosa. Esse gás A aqui quer dizer que eu posso falar sobre qualquer gás, tá? A fração em mols é a relação que eu tenho entre a quantidade de matéria de um dos gases da minha mistura com a quantidade de matéria total dessa mistura. Ou seja, eu posso achar a fração em mols de cada gás que compõe a minha mistura. Então, vamos lá. Tomemos uma mistura genérica de gases, A, B e C. Então, eu vou ter um número de mols para cada gás. Por exemplo, vamos supor que o meu número de mols total na mistura é 5. E o gás A tem um número de mol 2, o gás B tem o número de mol 2 e o gás C o número de mol 1. Quando eu somo o número de mols de cada gás, eu vou ter o número de mols total, não é isso? Pronto. Então,
Quer dizer que, para eu achar a fração em mols de um gás parcial da minha mistura, basta eu igualar essa fração em mols ao número de mols do gás parcial sobre o número de mols total, né? O número de mols da minha mistura. Então, eu tenho que a fração em mols do gás A é igual ao número de mols do gás A sobre o número de mols total. É a mesma coisa para o gás B e para o gás C. Então, aqui em cima, essa aqui é a minha equação genérica, né? Eu posso aplicar essa equação para qualquer gás da minha mistura, né? Caso eu queira saber qual é a fração em mols de um gás específico da minha mistura, ok? Então, para um sistema como esse, prova-se facilmente que a somatória das minhas frações em mol vai ser igual a 1, porque 1 é o meu todo, né? Representa o todo, a minha mistura. Mas vai dar 1 por quê? Porque como eu tenho que a fração em mols do gás A é igual ao número de mols do gás A sobre o número de mols total, e o gás B é o número de mols do gás B sobre o número total da mistura, e a mesma coisa para o gás C, quando eu somo o número de mols do gás A, do gás B e do gás C, quer dizer que eu vou ter o número de mols total, né, da minha mistura. Então, quando eu divido o número de mols total sobre o número de mols total, eu vou ter que isso é igual a 1. Por isso que a somatória das minhas frações em mols sempre vai dar igual a 1, ok? Mas, professora, como é que se calcula efetivamente a fração em mols de um gás em uma mistura gasosa? Vamos ver um exemplo. Vamos lá. Um recipiente de 50 litros contém 8 gramas de gás hélio. E ele já deu qual é a massa molar do gás hélio. E 76 gramas de gás hidrogênio. E também deu a massa molar do gás hidrogênio. A dada temperatura e pressão. Qual a fração em mols de cada gás desse sistema? Então, ele quer saber a fração em mols do gás hélio e do gás hidrogênio. Então, eu vou usar, né, a minha equação de fração em mols. E aqui, veja que eu já apliquei, ó, fração em mols para o gás hélio. E aqui eu tenho a fração em mols para o gás hidrogênio. Mas, veja, na questão, ele não me deu o número de mols nem do gás hélio e nem do gás hidrogênio. Mas nós já sabemos como é que acha um número de mols, porque veja que ele, mesmo não dando o número de mols, ele deu a massa e deu a massa molar de cada gás. Então, o que é que eu faço? Eu vou aplicar naquela nossa equação para encontrar o número de mols, que é o número de mols, né, igual a massa, sobre massa molar. Então, assim nós conseguimos encontrar o número de mols de hélio e de hidrogênio. Então, para o caso do hélio, eu tenho que a massa é 8 e a massa molar é 4, né? Logo, o número de mols de hélio é 2. Para o caso do gás hidrogênio, eu vou ter que o seu número de mols é 38. Pronto, agora nós conseguimos aplicar os dados na equação de fração em mols, né? Então, eu tenho que a fração em mols do gás hélio vai ser igual ao número de mols do gás hélio sobre o número de mols de hélio mais o número de mols do gás hidrogênio, porque a somatória dos dois vai dar o meu número de mols total, né? Então, aplicando os dados, aqui eu tenho que a fração em mols do gás hélio é 0,05. Eu vou fazer o mesmo procedimento para o caso do gás hidrogênio. Logo, eu tenho que a fração em mols do gás hidrogênio é 0,95, ok? Então, essa é uma das formas de eu encontrar a fração em mols do gás hidrogênio, de um dos gases, né? Mas qual seria a outra forma? Vocês se lembram que eu falei que a somatória das frações em mol dos gases sempre vai ser igual a 1. Então, se eu já achei a fração em mols de um dos meus gases aqui, nesse caso, basta eu igualar os dois, a somatória dos dois a 1,
Substituo os meus dados e aí eu tenho a incógnita, que é fração em mol do gás hidrogênio. Subtraindo 1 menos a fração em mol do gás hélio, eu tenho aqui, ó, que a fração em mols do gás hidrogênio é 0,95. Então, tá aí duas opções que vocês podem estar aí escolhendo para resolver um problema como esse, certo? Compreendido isso, nós podemos seguir em frente. Então, vamos lá. Como eu tinha dito, né, nós vamos estudar um pouco da relação entre pressão e quantidade de matéria em uma mistura gasosa. E aí, Dalton, ele nos ajudou nisso quando ele realizou, né, um experimento em que ele introduzia vapor de água em um recipiente fechado, mantendo o volume e a temperatura constante. E aí ele percebeu que a pressão dentro do recipiente aumentava exatamente igual em um recipiente onde ele tinha ar seco e vapor de água. Ou seja, vamos lá, eu tenho aqui no primeiro sistema um recipiente com ar seco, onde, né, as moléculas estão exercendo uma pressão, de acordo com a sua cinética, né, com o seu movimento. No segundo sistema, eu tenho vapor de água. E aí, né, esses gases também estão exercendo uma pressão. Quando ele mistura ar seco e vapor de água em um sistema, ele percebeu que os gases eles vão exercer a mesma pressão caso eles estivessem sozinhos. Então, ele entendeu que a pressão total de um sistema vai ser igual à somatória das pressões parciais de cada gás. E essa seria a nossa lei de Dalton, né? A pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem a mistura. Dessa forma, né, nós podemos considerar um sistema genérico com gases genéricos e podemos compreender que a pressão total vai ser igual à pressão que o gás A exerce, mais a pressão do gás B, mais a pressão que o gás C exerce. Então, nós temos aqui que a pressão total é igual à somatória das minhas pressões parciais, ok? Então, a pressão que uma mistura de gases exerce em um recipiente, ela está relacionada a esse quantitativo de matéria total que está presente nessa mistura, ok? Então, nós temos aqui a equação de Clapeyron e agora que nós compreendemos isso, nós podemos, né, reescrevê-la, sabendo que, vamos lá, eu tenho aqui a pressão parcial do gás A vai ser vezes o volume igual ao número de mols do gás A vezes a constante R vezes a temperatura em Kelvin. O gás B também vai ter a sua pressão parcial de acordo com o seu número de mols na mistura. A mesma coisa vai ocorrer com o gás C. Quando eu somo essas três equações, eu obtenho que a mistura de gases A, B e C vai ser a somatória das minhas pressões parciais, né, vezes o volume, igual à somatória dos meus números de mols parciais, vezes a minha constante R, vezes a minha temperatura. E aí eu posso simplificar isso aqui para vocês. Eu posso dizer que a pressão total do meu sistema, vezes o volume, vai ser igual ao número de mols total, vezes a minha constante R, vezes temperatura. Basta lembrar que a pressão total é a somatória das minhas pressões parciais aqui em cima, e o meu número de mols total é a somatória dos meus números de mols parciais, ok? Então, eu também posso encontrar a pressão parcial do meu sistema, certo? Pela seguinte equação: pressão parcial sobre pressão total vai ser igual à minha fração em mols, né? Pressão parcial quer dizer que, por exemplo, nesse caso aqui, dessa mistura genérica, eu poderia
querer encontrar a pressão do gás A. Como é que eu faria isso? Dividindo a pressão do gás A sobre pressão total igual a minha fração em mols desse gás, certo? Então, eu também posso achar a minha pressão parcial em porcentagem também. Pode ser que surja alguma questão que pergunte qual é a pressão parcial desse gás aqui em porcentagem. Então, eu tenho que a pressão parcial dividido por 100 igual a fração em mols, ok? É muito tranquilo esse conteúdo. Agora, nós temos a relação entre o volume e a quantidade de matéria. E quem nos explica isso é a Maguette. Ele estabeleceu uma lei, que é a lei do volume parcial, ok? E o que essa lei nos diz? Que o volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais dos gases que a compõem. Então, é o mesmo raciocínio que eu tenho para o caso das pressões parciais, certo? Agora, só que eu estou falando de volume parcial, mas o raciocínio é o mesmo. Por quê? Porque eu vou ter um volume total que vai ser igual à somatória dos meus volumes parciais. Então, considerando os gases A, B e C, nós temos que o volume total vai ser igual ao volume do gás A mais o volume do gás B mais o volume do gás C. Logo, eu vou ter também, se eu tenho 3 tipos de gases compondo a minha mistura, eu posso ter 3 equações também, mostrando a relação que eu tenho entre volume parcial e quantidade de mols, número de mols, parcial também. Então, para o gás A, eu vou ter que a pressão vezes o volume do gás A vai ser igual ao número de mols do gás A vezes a minha constante R vezes a minha temperatura em Kelvin. A mesma coisa para o gás B e para o gás C. O meu volume parcial do gás B vai ser de acordo ao seu quantitativo de mols, ou sua quantidade de matéria. Então, a mistura de gases A, B e C vai resultar que nós iremos ter a pressão vezes o somatório dos meus volumes parciais igual ao somatório dos meus números de mols parciais vezes a minha constante R vezes a minha temperatura. Simplificando, eu tenho que pressão vezes volume total é igual ao número de mols total vezes constante R vezes a temperatura em Kelvin. Lembrando que o volume total é igual à somatória dos meus volumes parciais e o meu número de mols total vai ser igual à somatória, né, do meu número de mols de cada gás que compõe a minha mistura, ok? Então, eu também posso encontrar o meu volume parcial. Caso eu tenha, por exemplo, o volume total e eu queira descobrir qual é o volume do gás B, por exemplo, tá? Então, eu tenho que volume parcial sobre volume total vai ser igual à fração em mols parcial, né? A fração em mols do gás que eu estou tratando, o gás da minha mistura que eu estou tratando. Logo, eu também posso encontrar esse volume parcial em porcentagem, que é o mesmo raciocínio do caso da pressão. Volume parcial dividido por 100 igual à fração em mols, certo? Então, para clarear um pouco, vamos fazer um exemplo, tá? Esse exemplo é o exemplo mais clássico que nós temos quando nós falamos sobre mistura. E é um exemplo que cai muito em questão de vestibular, de diferentes formas. Então, vamos tentar fazer ele. 2 balões rígidos, idênticos, de 4,1 litros cada um, foram colocados nas extremidades de uma mangueira de volume desprezível. Ou seja, o volume da mangueira é irrelevante. A mangueira possui uma torneira inicialmente fechada, conforme o esquema abaixo. Sabendo que há 0,7 gramas de nitrogênio no balão A e 0,4 gramas de oxigênio no balão B, calcule a pressão do balão A após a abertura da torneira a 27 graus Celsius. E aí ele deu alguns dados também, né? Que é a massa molar do nitrogênio, de um átomo de nitrogênio e deu também de um átomo de oxigênio. E ele já falou aqui
que a nossa constante R é 0,082, ou seja, nossa pressão está sendo vista em ATM e o volume em litro. Pronto. Veja que ele deu uma pegadinha aqui. Ele falou que ele quer que nós calculemos a pressão no balão A após a abertura. Mas veja, quando nós abrimos, né, a torneira, quer dizer que os gases eles vão se misturar. Então, quando ele pergunta qual é a pressão no balão A, quer dizer que, na verdade, ele quer saber qual é o volume da mistura. Porque o primordial da questão é eu entender que, após eu abrir a torneira que separa os gases vão se misturar, né? O sistema não é mais balão A e balão B. O sistema agora é o balão, né? É a soma do balão A e do balão B. Então, ele quer saber, na verdade, a pressão da mistura. Então, vamos lá. Ele relacionou aí, veja que ele relacionou volume e quantidade de matéria. E ele quer saber a pressão. Se a relação é volume e quantidade de matéria, eu vou usar essa equação aqui. Pressão vezes volume total é igual ao número de mols total vezes a minha constante R vezes a minha temperatura. Vou reescrevê-la para ficar mais fácil para vocês visualizarem, compreenderem. Lembrarem que o volume total é a somatória do volume do balão A mais o volume do balão B. E o número de mols total é o número de mols que há no balão A e o número de mols que há no balão B. Ou seja, o número de mols do nitrogênio e do oxigênio, certo? Mas, eu não tenho o número de mols do gás nitrogênio e nem do gás oxigênio. Poxa, é um problema. Mas nós podemos resolver, porque ele deu pra gente a massa de cada gás nesse sistema e também já deu pra gente, né, a massa atômica desses gases, que o nitrogênio é 14 e do oxigênio é 16. Então, sabendo disso, nós conseguimos encontrar o número de mols de cada gás. Por quê? Porque N, que é o número de mols, é igual a massa sobre massa molar. Então, vamos aplicar isso para cada gás. Para o gás nitrogênio, eu vou ter que, se a minha massa é 0,07 e a minha massa atômica do nitrogênio é 14, se o meu gás é N2, quer dizer que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, é 14 vezes 2, que é 28. Então, quando eu divido aqui a massa pela massa molar, eu vou ter que o número de mols de nitrogênio é 0,0025 mol. Para o caso do gás oxigênio, ele falou que a massa é 0,4 gramas. E a minha massa molar vai ser 16 vezes 2, já que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, dividindo aqui, eu vou ter que o número de mols de oxigênio vai ser 0,0125 mols. Aplicando os valores aqui na minha equação de Clapeyron, né, eu tenho que a pressão dessa mistura vezes o volume do gás, o volume do balão A mais o volume do balão B, né, vai ser igual à somatória do número de mol do gás A e o número de mol do gás B, vezes a minha constante R, vezes a minha temperatura em Kelvin. Veja que na questão ele deu em Celsius, 27 graus Celsius. Então, para passar para Kelvin, eu somo 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin, né? Realizo aqui os meus cálculos e aí eu vou encontrar que a pressão da minha mistura vai ser 0,045 atm, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, só entrar em contato comigo, tá? Pode deixar algum comentário também aí no vídeo abaixo. E é isso.